Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Ju Paif. Nós estamos no primeiro episódio do Pode Confeitar. E o que é o Pode Confeitar, gente? É o nosso primeiro podcast. E eu tô muito feliz, né, com esse novo projeto, esse novo trabalho que consiste aí em nós elevarmos ainda mais o nível da confeitaria, do empreendedorismo aqui no nosso mercado de atuação. Para quem não me conhece, então, pessoal, eu sou a Ju Paif, eu sou confeiteira, tenho uma loja aqui em Curitiba, sou também idealizadora do evento Confeita Curitiba, né, que nós realizamos aí 2 edições já aqui na nossa cidade, estamos indo para a 3ª edição no próximo ano, gente. Comecei minha carreira em 2013, né, e na época eu conciliava com uma carreira, era funcionária pública. Em 2019, então, decidi me dedicar somente à confeitaria, a empreender nessa área que eu amo de paixão. Gente, hoje já tenho uma equipe, tenho funcionários ali para tocar os nossos eventos. Trabalhamos também com eventos, casamentos, eventos corporativos, que é o nosso carro-chefe. E aí, no meio de tantos projetos, surgiu o podcast, que é um projeto que nasceu no meu coração, assim como o Confeita Curitiba, justamente para fomentar o nosso mercado, trazer histórias incríveis aí de confeiteiros, a trajetória, inspirações. E para começar o nosso primeiro episódio, pessoal, eu tenho a honra de trazer aqui a Aline Gonçalves, da Inco Bolos, e ela tem uma trajetória incrível aqui. Eu quero extrair tudo que ela tem para nos passar de conhecimento, de insights aqui para vocês. Eu tenho certeza que a gente vai conhecer a Aline aí além do Instagram, além do que vocês veem nas redes sociais. Aline, seja muito bem-vinda. Ju, muito obrigada pela oportunidade. Então, primeiro gostaria de agradecer mais uma vez estar junto num projeto teu, é uma honra imensa, né? Participar do primeiro episódio. Espero fazer parte aí dessa história e vir outras vezes aqui também, né? Então, primeiro episódio, parabéns aí por essa iniciativa, por mais esse projeto. É uma honra estar aqui como convidada. E você tem me acompanhado, né, nesses projetos, né, desde você esteve no primeiro Confeita Curitiba, né, eu fico super feliz, na verdade, de ter alguém que tenha a iniciativa, né, de colocar em prática esses eventos que a gente precisa, né. Então, para quem não me conhece, eu sou a Aline Gonçalves, eu sou chefe de confeitaria, sou idealizadora da Inco Bolos. Trabalho na área de confeitaria desde 2009, já estou ficando uma senhora confeiteira. Hoje eu ministro aulas também, tenho cursos online e presenciais, consultorias, e um ateliê que trabalha exclusivamente com bolos artísticos, com grandes projetos de bolos artísticos, né, em Curitiba. O que me chamou a atenção no seu trabalho, né? Desde nosso primeiro contato, né? Que foi para você estar no talk do Confeita Curitiba. E depois você deu uma aula show maravilhosa, né? Lá na 2ª edição do Confeita. Foi justamente o teu posicionamento que é diferenciado, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre isso também com você e trazer para o nosso público essa inovação, né? Que você traz ali na confeitaria. Você ganhou um prêmio muito importante, né? Esse ano, que foi o Cake Awards. Né? Então, e isso diz muito sobre o seu trabalho e o posicionamento que você tem tido ali nas redes sociais também. Como que é, Aline, assim, sempre foi desse jeito no início? Como foi esse início da sua carreira? Então, Ju, eu sempre gostei muito de arte, né? Arte, artesanato, trabalhos manuais. Eu sempre tive uma inclinação meio que involuntária, né? Eu meio que já nasci assim. Já tava ali com o chip, né? Mas não sei por que, quando eu tinha ali uns 15 anos, eu resolvi fazer faculdade de engenharia. Deu, não sei o que deu na cabeça. E aí eu fiquei ali sofrendo um tempo até me encontrar nesse caminho. Quanto tempo você ficou na engenharia? Eu fiz 1 ano de faculdade, depois saí, depois voltei. Então eu fiquei uns 3 anos ali nesse ciclo, tentando encaixar o círculo no quadrado, né? Até o momento que eu encontrei a confeitaria. E me encontrei na confeitaria, né? Então, foi uma forma de canalizar a veia artística que eu tinha e ter renda, né? Porque a confeitaria, eu acho que ela representa isso para muitas pessoas, né? É uma profissão que você
você pode investir muito pouco e ter o retorno muito rápido, Uhum. né? Então, eu lembro que o meu primeiro investimento foi, tipo, algo como R$ 50. Sim, o meu também. E aí, saí, vendi e imediatamente já estava com o dinheirinho ali no bolso, né? Uhum. Claro que a gente está falando isso numa escala muito pequena, Sim. né? Um início muito... Tímido, nada muito né? profissional, né? Mas, enfim, é isso. É a realidade da maioria das pessoas que começam. E aí, eu sempre fui avançando muito e tentando aprofundar, unindo a gastronomia, a arte da gastronomia, com as artes visuais, né? Com as artes plásticas. Então, esse sempre foi meu mote e eu fui evoluindo nesse sentido e eu sempre queria mais, sempre queria carregar mais nas tintas, sempre queria esticar um pouco mais o elástico, sabe? Então, eu via que os confeiteiros, né, iam até um certo ponto e eu queria esticar um pouquinho mais, e um pouquinho mais. Ah, dá para fazer bolos artísticos até aqui, com recheios assim, com estruturas assim. Não, mas eu quero ir um pouquinho mais, fazer eles mais artísticos, ainda utilizando, né, recheios da gastronomia, da confeitaria clássica. E aí eu fui indo cada vez aprofundando mais. E nesse teu início, voltando um pouquinho, né, pro bem início ali da sua carreira, você começou, mas conciliando ainda com a sua faculdade. Sim. Qual que foi o momento, assim, que você começou? Qual foi o seu primeiro doce? O meu primeiro doce, acho que foram trufinhas, assim, dessas bem clássicas. E foi um sucesso, posso dizer que foi um sucesso, que eu tenho clientes que até hoje lembram e pedem dessa época ainda. Então, eu comecei com chocolates, né? Era o mais fácil de fazer e de vender na época. E comecei a namorar os bolos, né? Então eu achava a coisa mais linda, eram bolos de pasta americana que eu via na época, que eu achava maravilhosos, né? Surreais. Até eu ir fazer o meu primeiro curso profissionalizante, que na verdade foi um curso de bicos de confeitar e de pasta americana, né? Depois desse curso, aí eu passei para um curso de patisserie mais... curso profissional mesmo, mais abrangente, né? E nesse momento você já não estava mais na faculdade. Nesse momento já não estava mais na faculdade, mas até em um primeiro momento, por alguns meses, eu conciliei ali, inclusive vendia, né, os chocolatinhos ali na faculdade. Foi um momento de você testar se era aquilo mesmo, né? Foi um momento de eu testar. Ter o feedback dos seus colegas. Eu acho que a paixão por fazer confeitaria, eu acho que foi testada ali, sabe? Tipo, o trabalho em si foi aprovado, sabe? Eu gosto mesmo de fazer, de estar na cozinha, trabalhando, fazendo isso, né? Então, assim, em um primeiro momento, essa profissão tá aprovada para mim. Sim. Estar lá na faculdade estudando as coisas que eu estava estudando, eu não gostava, né? Então, eu imaginava que o mundo profissional eu ia detestar também, já que eu detestava estar estudando aquelas coisas. Agora, estar na cozinha, fazendo aquilo, trabalhando com chocolate, ou vendendo para as pessoas, eu, né, aprovei, gostei. Me sentia bem estando fazendo aquilo, independente da questão de quanto ganhava. Retorno financeiro, até porque no início a gente tende a não saber precificar corretamente. Exato. E tem aquela coisa de, tô iniciando, né? Eu preciso ter um portfólio, eu preciso mostrar o meu trabalho, e para isso a gente desce um pouquinho, né? Aquela questão de custo. Desespero. Só empata, às vezes sai no preju. Exato, exatamente. Mas estar ali fazendo era algo que eu gostava muito. Então, fazer os chocolates foi importante para isso, né? E conciliar isso com a faculdade e tal, até o momento que eu resolvi, né? Falei, não quero isso e vou enfrentar as consequências, vamos lá. Isso é muito legal, até porque quando eu comecei também, eu comecei a vender para os meus colegas na empresa que eu trabalhava, né? Então, sem aquela pretensão, cobrando... Assim, a primeira vez que eu levei foi na faixa, né? Assim, vou levar para eles provarem para ver se vão gostar. E depois comecei a colocar um preço ali, não era ainda o preço ideal, mas para poder vender. E assim como você, eu acredito que para mim ali foi um grande momento de teste de mercado, né? Então é muito bom quando a gente consegue vender ali para outras pessoas num ambiente que a gente já atua, né? Às vezes a pessoa tá, no meu caso, né, na empresa, na faculdade, às vezes na igreja, em outros, né, na rua, tem gente na rua, sinal, enfim. É uma forma de você ter esse teste de mercado para ver, primeiro para ver se você realmente quer aquilo, se você gosta, se você se sente... A gente se sente pertencente, né? Nossa, adoro fazer isso, eu sou apaixonada pela confeitaria, e esse sentimento também de arte, de transformação, e isso que faz muitas pessoas permanecerem.
ali na área. Então, assim, para mim também foi, assim, um momento muito importante, né, esse início, porque foi onde eu pude, de fato, testar, né. E aí, em que momento que você percebeu que estava, bom, comecei aqui dessa forma, com as trufas, fiz meu curso, tô indo para a parte mais artística. Em que momento que você começou de fato viver? Falar, estou vivendo da confeitaria, estou pagando as minhas contas com a confeitaria. Em que momento que isso aconteceu? O que é importante também para quem está às vezes está trabalhando e conciliando a carreira, né? Sou confeiteira, mas trabalho ainda em outra empresa, CLT. Qual que é essa virada de chave ali que a gente precisa ter para poder respirar e falar, bom, vou tomar essa decisão e para poder passar a viver daquilo que eu amo, né? Eu acho que essa fase só veio para mim com a Incubolos, né? Então, 8 anos atrás. Porque eu considero que essa minha primeira fase da carreira, ali os primeiros 7 anos, 6, 7 anos, foi uma fase de muita imaturidade, faltou me dedicar profissionalmente, porque eu sempre tive essa coisa de muito artista, né? Uhum. E de extrema preocupação com o produto final, de estar sempre querendo melhorar o produto final e deixando de lado a questão administrativa, né? Então, como empresária, eu era extremamente imatura. Uhum. Eu não pensava em, por exemplo, não, eu fiz uma estratégia de vendas, por mais que, sei lá, uma tentativa não tenha dado certo, vamos tentar de novo, né? Então, uma coisa assim muito ia de galho em galho, sabe? Uhum. E assim era com os produtos e, né, pela questão de estar aprendendo também, eu queria fazer tudo. Eu queria fazer tudo que me pediam, né? Super. Tudo que os clientes Super pediam, eu queria fazer. Uhum. E aí não importava, né? O tamanho que ia ficar meu estoque, o tamanho do desperdício, né? Nada importava. Então era uma coisa muito imatura e aí eu não conseguia grandes ganhos, né? Tanto que eu fechei o primeiro ateliê por um bom tempo, né? Eu fechei até que eu comecei a Inco. E quando eu comecei a Inco, eu já estava bem mais esperta, bem mais madura, com uma visão bem mais abrangente do mercado, né? Eu fiquei, acho que 1 ano e meio com tudo fechado, e nesse 1 ano e meio foi um momento, assim, de decisão, será que eu vou mesmo continuar com isso? Será que eu vou parar? Foi aquele momento de trauma também, nunca mais quero entrar numa cozinha. Sim. Porque eu também trabalhava, ao mesmo tempo em que empreendia, trabalhei em outros lugares também, né? Para adquirir experiência e mesmo Outros lugares pela ligados à área? ligados à área. Eu trabalhei como chefe patissier em restaurantes, trabalhei em padaria, enfim. Para adquirir essa experiência e pela necessidade também, né? E aí, com isso, você já conseguiu ver também se era aquilo que você queria. Porque você tá dentro de uma cozinha de uma empresa, é diferente de você estar na cozinha da sua casa, né? É muito diferente. Então, às vezes, a gente tem aquela... nossa, eu amo confeitaria até o momento que você vai, de fato, trabalhar numa cozinha, de repente, de uma outra profissional, exatamente. E além disso, além de ter essa visão, também me ajudou na visão de gerência mesmo, né? Teve um lugar que eu trabalhei que foi transformador, assim, foi transformador. Eles eram um catering de doces aqui de Curitiba. E então eles faziam tudo numa escala imensa de coisas. E assim, até hoje eu uso coisas que eu aprendi lá dentro, né? Foi pouco tempo de trabalho, mas enfim. E aí essa virada de chave veio com a reabertura, já com um outro nome, né? Como que era o nome anterior? Era Geek Cake. Geek Cake. Então eu comecei fazendo produtos muito vendáveis, com alta liquidez. Era como se fosse uma visão, assim, de se eu estivesse abrindo uma coisa para iFood, só que não existia iFood ainda, né? Então... Vendáveis no sentido brownie, esse tipo de produto. Bolos de pote. Bem food porn, assim. Bem food porn, exatamente. Coisas assim com uma liquidez muito alta para vender para as pessoas no seu local de trabalho. Então, a gente vendia... o meu sócio trabalhava na época num lugar de consórcio e a gente vendia no trabalho dele. E eu ia para outros locais também, que eram, por exemplo, repartições públicas e locais onde recebiam, assim, pessoas, né, para ir vender. E, então, eram produtos pensados para esse momento de consumo, né? Então, não podia ser... O intervalo do trabalho. Cafezinho. Exato. Então, não podiam ser produtos, um ticket muito, muito alto, mas tinham que ser produtos ali, né, bem palatáveis e
né, com a embalagem bacana, mas nada que pudesse ser muito caro. Então, era como se fosse isso, aquele pensamento do produto para iFood, só que ainda não existia o iFood, né? E como que você tinha acesso a esses locais? Como que você aparecia na porta da empresa para vender? Como que era Cara, esse eu contato? nem sei, eu fui indo. Foi indo. De um ia surgindo o outro, sabe? Eu comecei nessa empresa que era a do meu sócio, e acho que eu fui atrás de mais lugares onde eu pudesse vender, e um vai informando, sabe? Sim, o boca a boca foi te De ajudando. repente tinha mais alguém que estava no mesmo lugar que eu vendendo joias, e daí Uhum. me falou, eu vou também nesse outro lugar aqui, nesse outro aqui. Como é que você fez pra ir lá? Fala com essa pessoa aqui. Uhum. E aí você vai de contatinho em contatinho, né? É através das pessoas sempre, né? O boca a boca, embora a gente seja muito ligado nas redes sociais, mas para quem tá começando, eu acho que o boca a boca é indispensável, Muito né? importante. Falando um Muito pouquinho, é importante. muito importante o que você falou, é sempre através de pessoas, né? Isso. E qual que é a importância que você vê das pessoas nesse processo do network? Porque às vezes o empreender é muito solitário. Às vezes não é solitário. Então, assim, porque às vezes a pessoa, muitas vezes a família, né, não tá acreditando no potencial, mas como assim, confeitaria? Né? Como que você vai pagar a sua conta vendendo brigadeiro, ou vendendo brownie, ou vendendo bolo, enfim? E tem aquele início, aquela barreira em muitos locais, né? E qual que é a importância, primeiro, né, da pessoa conseguir se manter firme, independente desse tipo de comentários, enfim, e a importância do network, porque às vezes eu percebo isso também na minha vida, foi assim, quando eu comecei a sair da cozinha para poder conectar com pessoas novas, né, mostrar de fato o meu trabalho, né, porque teve um momento que eu já não estava mais na empresa que eu trabalhava e só dependia de mim, né, lá não era mais o meu campo, né, de vendas. Então, no caso, eu trabalho com eventos. O meu círculo de network são cerimonialistas, né, outros profissionais da área. E qual que é a importância disso na sua visão e como, né, que os confeiteiros podem sair da caixa, né, da cozinha para poder ir atrás de parcerias, enfim. Cara, muito legal que você falou sobre isso. Acho que eu vou até me confundir, porque eu tenho muita coisa para falar sobre Show, isso. show. Eu acho que hoje, depois de passar, né, por essa fase de maturidade aí de empreender, agora eu consigo ver claro como a luz do sol Uhum. que empreender e que confeitaria é sobre pessoas. No início eu ficava muito amarradinha lá na minha cozinha, e como eu sou, né, da criação, da parte artística, eu me incomodava às vezes de ver alguém copiando o trabalho e tal, então eu ficava muito presa. Até eu entrar para um grupo de confeiteiras de WhatsApp e começar a conhecer as histórias das pessoas. Uhum. E aí, a partir da história, eu começava a respeitar elas. E aí, admirar. E aí, virava uma amizade. E assim foi acontecendo. Até hoje eu tenho uma rede enorme. Eu conheço todo mundo da confeitaria dessa cidade. Eu respeito e eu amo todas elas. Uhum. Então, é uma coisa muito bonita. E hoje eu vejo que realmente uma carreira é feita de pessoas. Você estando numa instituição, né? Você sendo CLT ou não. Uhum. Então, se você é confeiteiro, confeiteira, busque isso. Faça a sua rede, né? Não fique de melindres Uhum. com os outros profissionais, porque são as necessidades da profissão, né? Às vezes você faz algo que tem muita demanda e a pessoa vai fazer também. Uhum. Não é para te copiar, é porque tem demanda. Todo mundo precisa vender, Exato. né? Então, isso foi uma descoberta muito importante e que mudou, assim, o meu dia a dia na confeitaria. Então, hoje estou em vários grupos de confeitaria, além da amizade que a gente tem, né? É muito legal essa amizade, você tem amigos, como se fossem amigos da mesma empresa, né? Só que a gente não está na mesma empresa. Então, a gente troca ideias sobre clientes, a gente troca ideias sobre como reagir a determinadas situações, a gente troca contatos, a gente troca informações sobre fornecedores, a gente consegue fazer compras em conjunto, que nesse momento onde, né, às vezes insumos estão muito caros, é muito, muito importante, né? Eu acabei de fazer uma compra de 25 quilos de manteiga de cacau. Uau, caramba!
Então, assim, jamais conseguiria Mas tá fazer podendo, hein? sozinha. Manteiga de cacau. Pois é, não, sozinha eu jamais conseguiria, mas, Sim. né, em grupo a gente consegue, Sim. né? Com os amigos a gente consegue. Então é isso, a confeitaria é feita de pessoas. E outra coisa que eu tinha para falar, até voltando um pouco no que você estava falando do início ali, os seus primeiros clientes vão ser as pessoas ou do seu trabalho ou da sua escola, né? Ou do trabalho do seu marido, da sua esposa, né? Uhum. Quando você está começando na confeitaria. Então, tenha boas relações com essas pessoas, né? Não se desligue completamente quando você... Não chute o balde, é isso que eu quero dizer, né? Pense sempre, tenha isso em mente, que a sua carreira vai ser feita de pessoas, você querendo ou não, você sendo consciente disso ou não, né? E outra coisa também que eu aprendi aos trancos e barrancos é que o mundo dá voltas, né? Depois de 15 anos na profissão, você vê que o mundo dá voltas. E hoje eu tenho pessoas que começaram, que estudaram comigo, atingiram o pico de chefe e hoje são meus clientes. Tenho pessoas que estudaram comigo, hoje são professores, hoje são diretores de escola, outros já não estão mais na profissão. Então, assim, é tudo feito de pessoas. Evite criar celeuma com as pessoas. Tenha boas, seja diplomático, tenha boas relações, porque o mundo dá voltas, né? Você não sabe onde essa pessoa vai estar amanhã. Então, é tudo muito feito de influências e de contatos. Pode parecer que não, porque a gente está sempre na nossa caixinha ali, na nossa cozinha, fechado. Mas é assim que funciona. E o cliente não é o nosso inimigo, né? Então, muitas pessoas veem o cliente, às vezes, como um inimigo. Porque Não. é normal, às vezes, né, ter aquele cliente que tem uma dificuldade de lidar em relação e tudo mais, mas mesmo esse cliente ele não é o nosso inimigo. Nem o cliente, nem o concorrente. Nem o concorrente, exatamente. E sabendo lidar muito bem com isso, o cliente sai, ovaciona você, né? E te vê como uma referência também. Então, a gente precisa aprender a lidar tanto com os clientes que sempre estão, né, e te elogiando e tudo mais, quanto aqueles que trazem um feedback aí um pouquinho mais negativo, construtivo, para que o nosso trabalho cresça, né? Até eu comento com as meninas que quando o cliente elogia, tá ok, vamos continuar nosso trabalho como a gente tá feito. Só que quando o cliente traz uma crítica, aí é a forma da gente crescer, da gente desenvolver. É o cliente difícil que faz com que a gente eleve o nosso nível e melhore cada vez mais, né? Qual que é a tua visão sobre isso também? Com certeza, eu acho que o cliente, quando ele não tem a intenção de retornar para você, ele não reclama, sabe, Ju? Ele fecha a boca, paga e vai embora. Ele vai reclamar para os outros. E aí que tá o problema. Né? Agora, quando o cliente vem e reclama alguma coisa para você, provavelmente é para que você melhore. Porque ele gostou da maioria das coisas e de alguma coisa ele não gostou. Mas ele gostaria que da próxima vez fosse melhor. Então, esse é um bom cliente. Você tem motivo para manter ele do teu lado, Sim. né? Essa é a visão que eu tenho. Então, quando tem reclamação, né, eu sempre peço feedback dos clientes. Nossa obrigação como profissional é ir atrás do feedback, né? E não esperar que o cliente venha falar alguma coisa. Isso, já colher, fez a entrega, passa ali um dia, 2, já... Exatamente, é assim que a gente procede. Então, quando tem alguma coisa, é você procurar acolher esse comentário do cliente e ver realmente onde você pode ter errado, onde pode ter acontecido algo fora do teu processo, né? E tentar superar da próxima vez. Exatamente. E tem alguma coisa assim que no início da sua carreira te desestruturou, te abalou? Sei lá, um bolo que caiu, um doce que não ficou no ponto que você gostaria, e algo assim, alguma história que você tenha para nos contar de um perrengue que você passou aí principalmente no início, ou enfim, depois. Então, Ju, acho que assim, essa coisa de doce que não dá certo, isso tudo acontece. É o diploma da confeiteira. Se você não passou ainda, você ainda não se formou. Você vai passar. Mas eu acho que uma coisa até que você estava falando, e me aconteceu, acho que hoje olhando ninguém diz, mas me aconteceu e foi assim, fatal. Foi bem importante, foi a desaprovação da família, né? Quando eu escolhi essa profissão. Foi muito, muito complicado, porque eu com 17 anos passei
na Universidade Federal aqui do Paraná, para engenharia. E até para ser É o bem que todo pai colocada, espera, assim, né? Nossa, passou no federal, exatamente. engenharia. Eu era, assim, o troféu da Uhum. família, da minha mãe, principalmente. E de repente, eu digo para ela: "Não, quero ser confeiteira". Então, foi uma decepção completa para ela, principalmente para minha mãe, né. E aí, eu sofri todo tipo de, digamos assim, tudo que ela podia fazer para não ajudar, Uhum. ela fez, né. Então foi bem complicado, acho que esse foi o maior perrengue que eu Uhum. passei, né. E até hoje, em todos os momentos difíceis, porque a gente não passa só momentos fáceis, ela faz questão de deixar claro, né, essa desaprovação. Uhum. Mas o que eu queria, até queria ter falado antes, né, porque eu sei que muitos confeiteiros passam por isso, né, não é obrigação de ninguém nos apoiar. Exato. Eu sei que é duro escutar isso, né. Seria tão bom, né, se toda família fosse comercial de margarina, aquela família positiva que apoia, mas não é assim, gente, né. A única pessoa que tem obrigação de acreditar em você mesmo é É você, você. é você mesmo. Então você tem a obrigação de lutar contra tudo e contra todos. Você é forte o suficiente para ir lá todo dia acordar, acreditar? E se não for forte o suficiente, às vezes, um dia ou outro, não tem problema. Vai sem força mesmo. No dia seguinte, você acorda e luta de novo. É assim, né? Tudo tem o risco de dar errado. Tudo. E é só o tempo que vai dizer. Em qualquer profissão. Em qualquer profissão. Eu poderia ter me formado em engenharia e dar muito errado também, né? Mas eu nunca teria me formado, gente. Spoiler, eu nunca teria me formado. E se tivesse, fosse aquilo que toca no seu coração, ia dar certo. Pois é, mas não era. Porque a gente faz dar certo, né? Uhum. Então, isso é muito forte também, essa questão da aprovação e as decisões que nós temos que tomar em prol daquilo que a gente acredita, né? Então, assim, às vezes, muitas vezes não é fácil, e isso que você falou de acreditar, né? A única pessoa que precisa acreditar é você, É você. né? É Uhum. extremamente importante, porque comigo foi assim. Enquanto a gente busca a aprovação de terceiro, de outra pessoa, de familiares, de amigos, às vezes quer sempre ouvir, né, que a gente tá no caminho certo. É você que tem que saber É. se você tá no caminho certo. E essa autoimagem de si mesmo, o acreditar em si mesmo faz muita diferença. Então, assim, primeiro assim, pra eu estar fazendo um podcast, gente, eu tô num, assim, eu venci muita coisa, tá? Porque por isso que eu falo do acreditar em si, né? Porque era uma pessoa extremamente tímida, extremamente, assim, introspectiva, não me comunicava com ninguém, não tinha opinião sobre nada, eu não conseguia nem me olhar de espelho, né? Então, assim, iniciei na confeitaria, fiz faculdade de administração, enfim, só que eu ainda não acreditava, eu não sabia me comunicar, eu não sabia vender, eu tinha medo da sombra, né? Então, assim, a partir do momento que eu descobri, né, que estava dentro de mim, né, que fazer meu sonho acontecer só dependia de mim, que eu precisava acreditar, algo destravou, virou uma chave, né? Eu fiz oratória, então isso ajudou muito, né, o fato de ter feito oratória e comunicação a dar essa destravada, sabe? E eu percebo que hoje muitos profissionais, a gente está no meio da confeitaria, então, né, fala um pouquinho sobre os confeiteiros, confeiteiras em si, às vezes tem essas travas, né? Ai, mas para mim não tá dando certo, não tô conseguindo evoluir, não tô conseguindo romper, né? E às vezes é uma barreira da pessoa acreditar em si mesma, né? Acreditar no potencial dela. E como que ela faz, né, para olhar para dentro de si, né, e falar, ei, eu sou capaz, eu vou continuar. Tem algum segredo? No meu caso, a oratória foi uma virada de chave, entre outras coisas, né? Mas assim, será que tem alguma coisa que né, algo mágico que possa fazer com que a pessoa olhe para dentro de si e fale, "Ei, só depende de você, vai atrás, corre atrás, não tem problema, como você falou, né? Às vezes a gente não acorda bem, a gente quer desistir, quer largar tudo, mas aí, qual que é o momento em que eu vou aceitar essa desistência e eu falar, não, eu tô aqui para fazer dar certo, né? Eu acho que tem sim uma coisa que é muito mágica, porque, sabe, Ju, a profissão não é uma profissão fácil. É muito lindo, né? A gente vê as fotos no O Instagram, produto o final, né? produto pronto, o chefe lá com a doma, todo engomadinho, coisa linda, Sim. maravilhosa. Mas por trás das câmeras, lá nos bastidores, a gente sabe que é uma profissão pesada, para começar, né? Cozinha é pesado, é insalubre. A gente trabalha no calor, a gente trabalha muitas horas em pé.
É uma profissão que até poucos anos atrás era considerada uma subemprego, né, uma Sim. subfunção. Então, assim, é um métier difícil, né? Tem suas dificuldades. Empreender também, várias dificuldades, porque ainda tem toda a questão de mercado. Sim. E qual é o segredo? Qual é o grande segredo? Vocês lembram que eu falei no começo que eu me senti no meu lugar fazendo o trabalho? Sem pensar no dinheiro, sem pensar em todo o resto. Quando eu fazia, quando eu botava a mão, era eu e o trabalho. Só isso. É isso que me faz continuar. E é só isso. Eu me sinto eu mesma, eu me sinto uma só com o trabalho, eu me sinto totalmente confortável e ocupando o meu lugar no mundo quando eu estou fazendo o trabalho. Você não precisa provar nada pra ninguém. Não preciso. Enquanto você tá executando o trabalho. Quando eu termino um bolo, quando eu termino uma escultura ou um bolo decorado, é muito bom ter o feedback dos clientes, quando eu posto lá foto e as pessoas elogiam e eu recebo Pix, é tudo muito bom. Mas nem precisava. Porque quando eu olho o trabalho pronto, eu me sinto preenchida por dentro. Uau. Então, é isso que vocês têm que buscar. Se vocês não atingiram isso, talvez a confeitaria não seja para você, porque as outras dificuldades vão te derrubar. É difícil, a profissão não é fácil. Agora, se você se sente no seu lugar no mundo, fazendo, exercendo o ofício, talvez seja isso que vai te segurar. Uau, uau, uau. Maravilha. Vamos entrar então um pouquinho no tema, como que a Aline se tornou essa profissional artística, né? Que hoje você faz trabalhos incríveis, né? Você já começou, né? Já tem essa trajetória e tudo. Mas qual que foi aquele momento em que você começou... Você tá participando, você participou do Cake Awards, né? Então, assim... E hoje, né? Eu vou só fazer um adendo aqui também, a questão... Eu vi que você trabalha mais com a parte de confeitaria clássica, né, francesa, com pouco uso de leite condensado, que é um tema um pouco polêmico também, né? Polêmica. Então, muita gente aí não consegue viver sem o leite condensado. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E também, quando que você saiu, né, daquela parte de fazer os brownies, os produtos mais rápidos ali para consumo, que tenha mais docinhos, né, que o pessoal gosta, e para ir para essa parte mais artística dos bolos mesmo, e, enfim, esculturais. Então, eu sempre tive essa ligação muito forte, né, com o mundo das artes. Eu já tinha feito aula de escultura em uma determinada fase da vida, antes de toda essa coisa de faculdade, enfim. E eu tinha esse grande sonho, né, da união das duas coisas. E em um determinado momento, eu sempre fui aprofundando, né, querendo mais, querendo mais, querendo mais. Em 2019, eu realizei um grande sonho, que era ir para a Rússia, fazer uma especialização na escola que eu considero a melhor do mundo, que é a Tortikanushka. E eu acho que estar naquele ambiente ali, receber a influência do ambiente, mesmo depois de voltar, né, você acaba ficando virtualmente atrelado àquilo ali, porque você recebe, o algoritmo vai te mandando, né, coisas dali e de pessoas próximas. Então eu acabei ficando muito atrelada ao mundo do leste europeu ali. Aí veio o Origami Cake, né, que fez um sucesso, né? Fez um super sucesso, né? O Origami Cake foi uma técnica criada por uma chefe do Cazaquistão. E eu peguei a técnica e adaptei ela para o Buttercream, isso em 2020, né? E aí meu trabalho meio que explodiu, até fiquei bem conhecida por causa desse trabalho, né? E eu tinha muito medo, Ju, de parar nisso, sabe? Eu tinha muito medo, assim, de que as pessoas... Eu imaginava que talvez o Origami Cake fosse uma febre, sabe? Nessa época já, que as pessoas iam amar, porque era uma coisa muito louca. Eu achava que eu ia apanhar na rua se não lançasse o curso logo, de tanto que as pessoas pediam, não era normal aquilo. Era centenas de mensagens e eu não era tão conhecida assim. Todos os dias centenas de mensagens na DM, não era tanta, né? Eu não tinha nem 50 mil seguidores, não era pra tanto assim. Então eu imaginava que fosse ser um fogo de palha. E eu não queria...
eu achava o meu trabalho bom, eu pensava, poxa, não, sabe, eu tenho mais conteúdo para dar do que isso. Então, qual vai ser o próximo passo? E aí? Para onde que a gente vai? E eu sempre eu tinha essa ideia das esculturas, de querer fazer figuras humanas em bolo, mas eu não queria trabalhar com a pasta americana, porque as minhas primeiras experiências foram com a pasta americana, né? E eu não achava gostoso. E aí eu fui estudar escultura figurativa em argila, né, em barro, fui, enfim, estudar técnicas tradicionais, né, tanto de escultura quanto de bolos em pasta americana, e tentar ver se eu achava uma ponte, né, entre as duas coisas para eu conseguir desenvolver uma técnica. Estudei, e não achava, não conseguia, eu sozinha não conseguia fazer. E aí eu descobri, de tanto fuçar no Instagram, né, de tanto receber influências de lá, eu descobri uma professora lá no interior da Rússia que estava fazendo exatamente tudo aquilo que eu sonhava. Lyubov, o nome dela. E aí eu fiquei obcecada pelo trabalho dessa mulher e comecei a seguir, não entendia uma palavra do que ela publicava, né, mas tirava prints e ia lá no Google Tradutor. E daí ela só lançava cursos presenciais. Eu não tinha perspectiva de voltar para a Rússia tão cedo assim, né? Ela só lançava curso presencial. E com o agravamento da pandemia, ela ficou sem poder lançar curso presencial. Ela foi obrigada a fazer um curso online. A fazer um webinar. E eu, yes, agora vai. Tudo em russo, fiz o curso dela em russo, não entendi uma palavra do que a mulher falou. Mas a técnica dela me serviu, né? Eu tentei adaptar a técnica aqui para o Brasil, não consegui. Eu passei 9 meses tentando usar as receitas dela e, enfim, era um molde, né? A grande sacada dela era um molde. E tentei usar a receita dela por 9 meses, importei material e tal. Não consegui. Até que uma hora eu pensei, eu vou ter que eu mesma desenvolver um molde. E aí foi aí que eu consegui começar a fazer os esculturais, né? Desenvolvi o meu molde, aí eu comecei, a primeira escultura foi a múmia, e depois o Davi, e a partir desses eu não parei mais de fazer. Não tem nada de pasta americana. Não tem nada de pasta americana, eles são moldados, né, bolos moldados em ganache. E continuo querendo voltar para a Rússia, fazer mais cursos com ela, né? Mas, assim, agora já tenho a minha autonomia, né? Nesse sentido. Totalmente autoral agora, porque você desenvolveu sua técnica, né? Teve a inspiração, tudo, mas você conseguiu ter a sua técnica, seu método. Sim, a minha própria receita do molde ali. Inclusive, já fiz, né, o meu próprio webinar com 45 alunos, então, que aqui na América conhecem essa técnica, né? E foi muito bacana. E já ganhei prêmio, né, com essa técnica também, que foi o Cake Awards. E, enfim, muito satisfeita. E o webinar funciona assim, o aluno... Você fazendo junto com o aluno? É isso que mais ou menos assim? O webinar na verdade, é uma transmissão, né? Então, os alunos assistiram a transmissão e ele ficou gravado para as pessoas consultarem e fazerem, né? Aí, em outro momento. Mas eu recomendei que as pessoas primeiro assistissem e depois fizessem, né? Legal. E depois de tudo isso, né? Toda essa trajetória, desenvolver seu método, as técnicas novas. Vamos falar do leite condensado antes? Vamos falar do leite condensado. Ela quer polê, né? Ela quer treta. Vamos lá. A gente falou um pouquinho sobre isso no primeiro Confeita, né? Teve um pouquinho desse tema. E, assim, eu confesso que pra mim é um pouco difícil, né, sair dessa questão do leite, mas umas receitas de alguns bolos que eu vendo na loja, até por questão de durabilidade, né, já coloquei ganache, né, alguns outros cremes aí à base de manteiga, enfim, cream cheese, para poder ter um sabor ali diferenciado e também, né, a gente não pode também focar em uma estratégia só, né, um tipo de produto só. Então, a confeitaria é bem diversificada, né, então é importante a gente diversificar de fato e incluir outros ingredientes, né, e o leite condensado hoje é o principal, né? Mas aí, como que você fez essa transição, né? E hoje você usa, não usa? Como que é? Sim. Desde o começo, Ju, que eu comecei a estudar confeitaria, né? O meu primeiro
Eu fiz, como eu te falei, né? O primeiro curso foi bicos e pasta americana, e daí meu segundo curso já foi um curso profissionalizante geral de confeitaria. Então eu já tive muito cedo acesso a receitas clássicas. Que não tem nada, porque lá fora não tem leite condensado, Não né? tem leite condensado. Isso é exclusivo. As duas únicas nacionalidades que usam leite condensado somos nós e os russos. Que eles têm uma receita específica que leva leite condensado. E fora isso, assim, muito pontual, né? Então, nós somos responsáveis pelo maior consumo de leite condensado do mundo. Uau. Mas antes do leite condensado ser inventado e importado para cá, já existia confeitaria, uma confeitaria consolidada e muito eficiente. Então, existe a possibilidade, é possível fazer. E o que acontece? Acontece que, pela história da nossa educação, por como se deu a profissionalização da cozinha no Brasil, a indústria dominou e já educou o profissional para fazer confeitaria com leite condensado. Educou a dona de casa e educou o profissional para ser assim. Então, as pessoas acham que não existe, né? Vida fora do leite condensado na confeitaria, mas existe. Então, eu comecei já de muito cedo sabendo que isso existia, mas por demanda, trabalhando em paralelo com leite condensado e outros cremes, outras coisas. Mas o que aconteceu? Quando eu lancei os meus primeiros cardápios da Inco, eu tinha lá, por exemplo, o brigadeiro e 2 amores, ou sei lá, um ninho com Nutella, ninho com Oreo. E o que eu via? Aí eu tinha os sabores autorais, maçã caramelizada, que eram sabores maravilhosos e incríveis. E não vendia. E aí não vendia. Eu ficava indignada, porque as pessoas pediam sempre o brigadeiro ou o de Nutella. Eu falava, cara, não tem condições. As pessoas sempre vão pedir esse porque tá ali, sabe? Tá fácil para elas. Elas não vão querer arriscar, sendo que tem algo que elas já conhecem e sabem que agrada o paladar delas. Aí o que eu fiz? Eu fui radical, eu tirei do menu. Tirou total? Tirei total. Nossa. Tirei tudo que era industrializado, ultraprocessado do menu. E aí eu comecei a vender meus autorais. E as pessoas começaram a provar sabores novos. As pessoas começaram a me conhecer por causa dos meus autorais. E, digamos assim, elogiar o trabalho que eu fazia. O teu é diferente porque realmente não tem leite condensado, é menos doce, não é enjoativo, né? Então, a gente não vai conseguir atender todo mundo, nunca, né? Mas existia um nicho específico de pessoas que costumavam viajar para fora, que conheciam, né, doces de fora e estavam acostumadas a esse padrão de doces e preferiam os meus, por eles serem sem leite condensado. Né? Então, existem essas pessoas, elas não estão sendo atendidas. Ainda é um mercado muito pequeno, né? Ainda é um mercado pequeno em relação, e tem público. Em relação ao todo, né, de pessoas que se atendem na confeitaria. Mas elas existem, né? E as outras pessoas? As outras pessoas talvez não foram apresentadas ainda. Ao passo que elas forem sendo apresentadas a uma confeitaria de mais alta qualidade, com mais sabores, né? Com uma palatabilidade mais delicada, elas vão gostar também. Não é aquele doce que coça a garganta, né? Que Exatamente. às vezes as pessoas querem, eu quero aquele doce que coça a garganta. Tudo bem, não, tá tudo certo. Eu falo assim, ó, gente, eu não tenho... Não é nada pessoal, eu não vou brigar com quem usa leite condensado, se quer continuar usando, você usa, tá? Mas foi a minha escolha profissional, né? E eu gosto, acho bacana, faz parte da nossa cultura, gosto de um brigadeiro, não vou atirar o brigadeiro em ninguém, se me derem, pode me trazer, né? Eu como, eu como, tá, inclusive, mas a confeitaria vai além disso, é muito mais do que isso, né? Então, não adianta a gente ficar só querendo abrir lata e pote e achar que a confeitaria é só isso, não é. Existem centenas de possibilidades de cremes fora disso, né? A gente consegue fazer mais. Eu sempre digo que as confeiteiras brasileiras, se dá qualquer coisinha para elas, uma aulinha grátis, um e-bookzinho, elas vão lá e fazem coisas inacreditáveis. Imagina se elas tivessem o acesso e a oportunidade
a conhecer aquilo que eu conheci. Uhum. Nós seríamos a maior referência mundial de confeitaria, Ju. Seríamos, com certeza, não tenho a menor dúvida. Mas para isso a gente precisa, né, querer. A gente Quebrar alguns paradigmas quebrar também. alguns paradigmas e, né, nós como profissionais, eu como professora, preciso estar aí ensinando como que eu vou dizer? Brigando por aquilo que eu acredito, né? Apresentando algo novo, né? Uma Exatamente. confeitaria nova, né? Não é só aquilo que a gente vive no dia a dia, mas tem algo ainda, aquilo que você falou, é muito maior, né? muito Do que maior. a gente está habituado no nosso dia a dia, né? Do que a indústria também. Como você falou, a indústria envolve, né? Para que a gente tenha somente esses produtos na nossa cozinha. Exatamente. Né? Mas existe vida além disso, né? Existe vida, com certeza. E aí, né, você acabou de falar professora, né? Então, assim, qual que foi o momento em que você falou, bom, agora eu vou dar aulas, né? E eu sei que hoje você já não tá, não sei se você já tá aceita encomendas ainda ou você só tá, né, com as aulas, enfim, me conta um pouquinho dessa tua decisão e tudo mais. Tá. Então, Ju, eu em 2019, antes de ir para a Rússia, né, eu comecei a dar aulas em turmas. O pessoal me pedia já muito antes, mas eu não sentia que eu era digna de dar aula ainda, não sabe? Se via. Não, eu falava, nossa, mas dar aula, mas eu não sou digna desse status aí. E aí, em 2019, sim, eu vi que eu já estava, né, o negócio evoluindo ali, já estava tudo bem consolidado, então me senti apta para dar aulas e comecei em pequenas turmas, né, no presencial. E depois que eu voltei da minha especialização, aí eu comecei a fazer um trabalho ainda mais direcionado. E aí foi pro digital, né? Quando a pandemia exigiu isso. Sim. E o Origami Cake exigiu isso também. E aí me consolidei como professora. E desde então venho assim naquela de paro as encomendas e fico só como professora ou não. E é uma coisa que eu amo muito da aula, assim como eu me sinto no meu lugar fazendo o ofício de confeiteira, também me sinto no meu lugar ensinando. A coisa que mais me dá prazer é quando um aluno vem com feedback ali de fiz o que você ensinou e ganhei dinheiro, fiz o que você ensinou e tive feedback bom, fiz o que você ensinou e olha aqui o resultado, me manda foto. Então, isso para mim é o ápice, é o auge da minha... Não sei se algum dia eu vou chegar mais longe do que isso, porque esse para mim é o objetivo agora, sabe? Então... venho tentando fazer essa transição. Agora, em maio, o que aconteceu é que eu fiz uma cirurgia bariátrica, né? E aí eu senti necessidade de ter mais tempo para cuidar de mim, de ter tempo de fazer um exercício, de preparar minha própria alimentação, passear mais com o cachorro. E dessa forma que eu me entrego, né, para a profissão, de que eu gosto tanto dessa profissão, eu acabo me doando demais, né? E eu vi uma oportunidade de, então, agora que eu fiz cirurgia e preciso de mais tempo para mim, então vou parar com as encomendas e me dedicar exclusivamente às aulas. E venho tentando, desde maio, parar de atender encomendas. E não deu muito certo. Não está sendo fácil, mas os clientes continuam te procurando. Eles continuam procurando e eu... Continuo aceitando. Eu tenho dificuldade de dizer não, então, né, continuo aceitando, assim, um que outro pedido. Mas eu tô tentando e eu vou conseguir. Torçam por mim. Que legal. E hoje, qual que é o teu principal propósito e objetivo dentro da área, né? Qual que é o teu sonho para a confeitaria, né? A gente falou um pouquinho, né, dessa trajetória, mas hoje, assim, quando você vê, já com todo esse conhecimento que você tem, tudo que você já passou e você vê um pouquinho de fora, de cima, né? Qual que é a tua visão sobre a confeitaria hoje, né, no nosso mercado, principalmente no Brasil, e qual que é o teu maior sonho e teu propósito pessoal também para a área? Então, Ju, eu acho que é isso que eu já falei, que eu vejo como potencial, né, do Brasil, é que a gente tem o potencial de ser algo muito grande, de ser uma referência mundial, pela natureza das pessoas, né, se você dá pouco, a gente já consegue fazer tanto, imagine se desse o suficiente, né? Então, e o que eu quero é fazer parte disso, né, é ser alguém que esteve ali dando a sua contribuição. Eu tive a oportunidade de estudar, né? Graças a meu pai e pessoas que me apoiaram, minha mãe, enfim,
a toda a educação que eu recebi, ao interesse próprio também, fui, estudei línguas por conta, enfim. Então, o que eu vejo do mercado é isso, que a gente pode ser muito mais. O que eu desejo é que a gente seja muito mais, né? E para isso a gente precisa estudar. E eu acho que eu posso ser inspiração, né? Assim como tem inspirações que tem Raiza Costa, eu acho que ela é um excelente referencial, né? Por exemplo, de uma confeitaria mais limpa, mais justa. E é isso que eu quero, né? Dar a minha contribuição, dar meu pinguinho aí para que daqui a uns anos, assim como a gente é hoje na gastronomia, grande referência, melhor comida do mundo, Uau! a gente seja também na confeitaria. Ah, que legal. E o que você acha que falta para as pessoas passarem a... porque o que acontece hoje, né? A gente tem muito acesso às receitas, a e-books, YouTube, turbilhão de informações ali prontas para nós também, para que a gente consiga desenvolver receitas, os confeiteiros consigam, quem tá na área. Mas isso não é tudo, né? Então, assim, só ter o acesso às informações não basta também. O que é o ponto principal, né? Para que a gente possa se tornar essa referência. Porque às vezes eu vejo assim que muitas pessoas ficam aquele caça-receitas, né? Como você falou, tem um e-book gratuito baixando, tô testando, né? Mas às vezes, talvez, será que não falta um posicionamento, né? Igual você falou, no começo a gente já tira pra tudo que é lado, né? Hoje você tem esse posicionamento, você trabalha com as esculturas, você trabalha com uma confeitaria ali sem leite condensado, né? E cada um precisa encontrar também o seu nicho principal de mercado, né? Porque hoje, assim, a gente tem acesso a muitas informações, muitas receitas, né? Você acha que esse é o caminho, de repente, para a gente se consolidar, né? Para ter um posicionamento com uma referência? Porque muitos confeiteiros, às vezes, começam a tirar para todos os lados, né? Não conseguem se concentrar ali num único nicho. Por exemplo, a Ju trabalha com doces finos, né? Para eventos. Você trabalha com esculturas, né? Hoje você dá aula e tudo mais. Então, como saber qual que é o meu caminho dentro da confeitaria para que eu passe a virar referência e, consequentemente, nós, como um todo, vire referência também? Então, eu sou a prova viva de que atirar para tudo que é lado acaba não funcionando, né? Quando você está aprendendo, é legal você querer fazer, né? Mas faz para sua família, de repente, né? Tira um tempo aí para você fazer cada receita e aprender. Agora, costuma não funcionar, tá? Profissionalmente costuma não funcionar, tirar para tudo que é lado. Eu recomendo muito que você escolha realmente Tem uma coisa que eu preciso dizer que tá entalada. É que, assim, você não precisa de 300 mil bons produtos para você fazer sucesso na confeitaria, né? Você precisa de um bom produto e uma boa administração, um bom marketing, um bom canal de vendas. É isso. Tá cheio de confeiteiro meia boca fazendo muito, muito, muito sucesso, porque todo o backstage, que é, né, marketing, marca, tá muito bem feito, né? E o produto vai sendo empurrado por esse backstage. E provavelmente o melhor confeiteiro do mundo tá escondido. A gente nunca nem ouviu falar dele, porque ele é ótimo, ele é excelente no ofício, mas nesse restante, ele não sabe fazer. E aí é que muitas pessoas desistem, porque falam, mas meu produto é ótimo, porque eu faço com excelência, eu fiz curso e tal, e ela não deslancha. E muitas pessoas que às vezes, né, nem não fizeram de fato, tem esse marketing super importante aí nas redes sociais e tudo mais, e o produto não é de excelência. O teu é melhor do que aquela outra pessoa e ela tá fazendo sucesso e você não. É muito provável que muitos dos que estão ouvindo a gente seja o caso, inclusive, né? E vai continuar acontecendo com vocês, se vocês não cuidarem dessa parte, né? O negócio, gente, ele não é apoiado em cima do produto. Uma coisa apoiada em cima de uma coisa só não para de pé. Tem que apoiar em pelo menos 3 ali, né? Então, a excelência do teu produto, o marketing e o financeiro, pelo menos. No mínimo é isso. Maravilha. E aí, para quem... né, qual que é a mensagem, né? Já a gente caminhando para o fim, qual que é a mensagem que você deixa se tivesse dar 3 dicas importantes, você acabou de falar 3 ali, né? Mas destrinchar um pouquinho mais, para que a pessoa permaneça na área, para que ela não venha desistir, é algo que você passou, que fez você continuar, né? E, enfim, não desistir desse mercado. Se tivesse só
todos os confeiteiros do Brasil estão te ouvindo nesse momento e você tem uma mensagem muito importante para deixar para eles, o que você falaria? Então, acho que a primeira coisa é essa, né? Não pensem no produto, se dediquem, estudem, claro, é importante, mas não pensem só no produto. Estudem as outras coisas o mesmo tanto que vocês estudam para melhorar o produto. Então, estudem o financeiro, estudem marketing, estudem para crescer nas redes sociais, né? Então, estudem para essas coisas também, que para muitos não é natural. Você não vem com o chip para, né, ter essas coisas certinho. Isso é uma das coisas. A segunda coisa que eu acho que a gente falou aqui também. Seja honesto com você e acredite em você. Porque isso, essa crença em você e essa intimidade com o ofício é o que vai manter você na profissão nas horas difíceis. Porque vai ter horas que vai ser insuportável. Ninguém suportaria. Só alguém que realmente tem essa conexão com a profissão pode suportar. E só alguém que realmente acredita no que está fazendo tem condições de levar o negócio em frente, né? E a terceira coisa é para os empreendedores, exclusivamente, que é coloquem mais de vocês no negócio. Cada um de nós é absolutamente único, embora existam milhões de experiências parecidas, né? Pessoas que nasceram na mesma época, na mesma faixa etária, tal, mas só cada um de nós viveu exatamente as mesmas experiências, a mesma história, na mesma região, nasceu na mesma família. Então, isso faz de você único. Tente achar estratégias e maneiras de trazer isso para dentro do negócio, para a marca. Se não conseguir trazer para dentro das receitas, tenta colocar na marca. Sei lá, pega uma característica pessoal tua. Pô, você é rabugento. Não tem um jeito de colocar isso no atendimento? Novidade, um atendimento rabugento. Entendeu? Porque isso vai fazer você único. Vai fazer o teu negócio único, né? Colocar as marcas tuas, pessoais, no negócio. É só isso que faz o negócio se diferenciar, né? Já tem tanto produto, já tem tanto de tudo no mundo de hoje, o que pode fazer você ser diferente, você ser único, né? É você. Isso. Uau. Aline, obrigada pela tua presença, obrigada por toda a sua contribuição, por permitir um pouquinho, né, de a gente conhecer um pouquinho mais da sua história, mais da Aline ali além, né, das redes sociais. Obrigada por ser essa inspiração, por ser essa professora, né, incrível aí, que com certeza, eu tenho certeza absoluta que vai deixar esse legado, né, esse propósito aí que você colocou no seu coração de deixar sua contribuição para a confeitaria, eu tenho certeza que já está se cumprindo, né, afinal você tem muitos e muitos alunos aí que veem você como uma referência, eu desejo todo sucesso, né, que o seu trabalho continue prosperando ali em todos os sentidos, que você continue de certa forma, abraçando, né, a confeitaria e acreditando no seu propósito, naquilo que você colocou como principal aí para desenvolver a sua carreira, tá bom? E aí eu queria terminar, né, gente, o podcast com uma frase, né, que o nome do nosso pod é Pode Confeitar, né, e eu quero fazer esse teste com você, que é a minha primeira convidada. Eu vou falar pode e nós duas falamos confeitar, beleza? Pra gente encerrar com chave de ouro. Beleza. Tá bom? Então vamos lá. Pode confeitar. Beijo, gente. Espero você no próximo podcast com sempre convidados maravilhosos aqui com muita informação bacana para vocês, tá bom? Até mais.